Olá, pessoal. Bem-vindos ao Prevcast, o podcast da Previna. Eu sou Alda de Miranda, eu sou publicitária e responsável pelo branding e pela comunicação da Previna. Estou aqui ao lado do Dr. Luiz Alberto Verri. O Dr. Verri é médico formado em medicina e com residência em pediatria pela Unicamp, atua com vacinas desde 1996 e é fundador da Clínica Previna. E hoje, né, doutor Verri, estamos aqui estreando o nosso primeiro podcast, o nosso primeiro episódio, com duas convidadas muito especiais. Bem-vindas! Bem-vindas, Carla e Bia, ou Beatriz, né? Beatriz, exatamente. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é sobre o envelhecimento. Então, Alda, muito obrigado por você ter ajudado a gente a montar todo esse esquema. Então, vai ser muito delicioso falar sobre esse tema. Vai ser muito bom mesmo, gente. Tem muita coisa bacana para a gente falar. Eu vou apresentar vocês a Carla Zag Verri. A Carla é fisioterapeuta, mestre em ciências da saúde pela PUCamp, fisiologista do exercício resistido na saúde, doença e envelhecimento pela USP, é especialista em fisioterapia músculo-esquelética, com ênfase em terapia manual pela Metrocamp, RPG, Pilates, e é também proprietária e gestora da Autos Movimento, Centro de Autonomia do Movimento em Campinas. E a gente tem aqui também a Beatriz, que a gente vai chamar de Bia, né? Bem-vinda, Bia. A Bia é enfermeira, doutora em saúde coletiva. A Beatriz é pesquisadora de temas relacionados à gerontologia, docente da Faculdade São Leopoldo Mandique, atua no curso de medicina na área de saúde da família, epidemiologia e atenção primária à saúde. Tremendo de um currículo. Mas vamos lá, gente, bem-vindas. Nosso tema, como o doutor Verri falou, é longevidade, qualidade de vida. E Bia, um pouquinho antes da gente começar a gravar, você trouxe uma frase para a gente que mais importante na longevidade é levar anos à vida e não vida aos anos. Vamos falar um pouquinho disso, do cenário do envelhecimento no Brasil? Vamos sim, Alda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com a Carla, com o Luiz, com você. E vamos lá, é isso aí. Nós estamos vivendo um processo de envelhecimento muito intenso e até acelerado. Segundo o IBGE, 14,3% dos habitantes da população idosa brasileira já corresponde a 14,3%. E ao longo das décadas vem aumentando muito a expectativa de vida. Atualmente, para as mulheres é 80 anos e para os homens 73 anos. A mulher tem uma expectativa maior. Maior, 7 anos a mais. Aí tem várias causas que, se der tempo, a gente conversa um pouquinho, né? É a feminilização da velhice, né? Muito mais idosas do que idosos. E para o ano de 2050, a expectativa no Brasil e no mundo é que a população idosa supere os abaixo de 15 anos. Nunca antes aconteceu esse fato na humanidade. Então, mais do que nunca, tudo que a gente puder fazer e ajudar essa população para envelhecer bem vai ser muito bem-vindo. E Bia, nós estamos preparados para receber esse envelhecimento, essa transformação para esse cenário novo? Ai, nós estamos correndo atrás. Aí a Carla vai comentar bastante a importância de vários hábitos, do exercício, do movimento, né? E a OMS está correndo atrás com a gente, né? E ela define com muita propriedade esse envelhecimento saudável, a importância de envelhecer o mais saudável possível, né? E para isso, ela fala um termo que é capacidade funcional. Então, acho que agora o envelhecimento está muito voltado a envelhecimento ativo e capacidade funcional. Então, essa capacidade é a interação dos nossos recursos internos e nossa interação com o meio externo. Então, esses recursos, para a gente poder fazer as nossas atividades cotidianas, é chamada de capacidade funcional. Tudo que a gente puder fazer para ter uma melhor capacidade funcional vai repercutir muito no sucesso do envelhecimento saudável, que tanto a OMS prevê e todo mundo quer, né? É bem por aí. Então, gente, as ações de saúde, como você perguntou, Alda, elas têm que ser organizadas, planejadas e até implementadas visando esses aspectos
que a gente comentou. E aí também, dois fatores aparecem com muita força agora: a independência e a autonomia. Então, os idosos têm que ser, a gente tem que planejar para que a independência percorra o maior número de anos possível, junto com a autonomia, com a nossa vontade, que é a vontade que o idoso possa fazer suas escolhas ao longo da vida. Tudo isso é um desafio, hein, É isso que Alda? eu ia falar, Não é porque fácil. É um parece desafio simples, e mas na verdade tem tanto. toda uma transformação aí de hábitos, de cultura, de Exatamente. pensamento. E Exato. também eu acho que isso daí não é a partir do envelhecimento. Você tem que fazer todo o planejamento, você tem que Prévio. antecipar isso. Às vezes não Antecipar. adianta você chegar já aí acima dos 70, 80 anos se você não fez um planejamento prévio, né? É. Acho que isso que é E importante. existe também os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é uma agenda, e isso está sendo muito discutido na academia, que eles reconhecem que o desenvolvimento só será possível se ele for inclusivo para todas as idades. Então, olha o desafio aí da gente incluir essa população. E aí eu acho que nesse momento da capacidade funcional, do envelhecimento saudável, envelhecimento ativo, mais do que nunca o exercício se faz necessário. O movimento, manter ereto, para a gente ter autonomia, para a gente poder ter as escolhas, né, Com Carla? certeza. Necessário bastante. Fala um pouquinho para a gente, Carla, disso, dessa questão da autonomia, do movimento, do exercício nesse Sim. contexto todo. Então, pode falar. Não, eu posso falar uma, antes de você começar a falar, Claro. eu acho muito interessante, eu como pediatra, a gente já começa a falar já de todo esse processo que vocês estão falando já na pediatria, então a gente tem que começar Precocemente, né? precocemente, porque hoje em dia com as crianças ficando na frente de telas, computadores, não tendo atividade física, tudo isso também acaba interferindo a qualidade de vida lá na frente, então isso que eu tenho falado muito para os pais, quer dizer, o importante de atividade física não é só quando você está chegando acima dos 50, 60 anos, ou como eu falo, depois que infartou, né? Ou que teve um AVC. Você já tem que fazer isso já precocemente. Acertar a alimentação da criança, ter atividade física, ficar pouco na frente de tela, de computador. Então, isso eu acho que também a gente tem que começar a falar já aqui. Tá? Eu Quando acho a, Uma muito cultura. importante. quando a gente está falando em longevidade, a gente está falando não só em viver mais, mas viver melhor, Sim, né? E viver qualidade de melhor vida. desde agora, Sem dúvida. né? E esse contexto todo, só para fechar, vem a frase que você falou, né? Nós acrescentamos anos à vida, mas a gente precisa acrescentar vida aos anos, para a gente ter essa vida longa com qualidade. E o exercício, ele entra nessa diretriz, né, de você melhorar, evitar as patologias crônicas, né, e as desabilidades. Então, a diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, o câncer. Vou te fazer, você colocou uma coisa, um ponto aqui que eu vou te perguntar. Você falou diabetes. O exercício ele tem impacto na Sim, diabetes também? tem na resistência à insulina, né? O músculo, ele é um órgão, ele produz a miocina e que melhora a resistência à insulina. Então, para o diabético, o exercício é muito importante, não só o aeróbio, né? Mas como o treinamento resistido. Você tem que ter músculo para o diabético melhorar e depender menos da insulina. Olha Então, é isso. muito importante. Fala um pouquinho mais desses benefícios E a dos atividade exercícios. física também, ela melhora as desabilidades, né? Então, as desordens mentais, as desordens musculoesqueléticas, porque a inatividade física, ela é o quarto fator de risco, né, de mortalidade na população mundial. Então, como é importante o sedentarismo hoje, ele é visto como um fator de risco. Há décadas, né, que ele vem sendo estudado e agora com a pandemia foi um dado muito importante que o sedentarismo, quem era sedentário tinha um fator de risco maior para as patologias, né, virais. Então, como ele é importante, né? E um dado que a inatividade física, 31% da população mundial não pratica atividade física. Então, como é grande esse dado, né? Então, como é importante a gente, desde pequeno, começar a implementar realmente esse hábito do exercício, não só para estética, né? Mas realmente para evitar e favorecer esse envelhecimento saudável. Carla, o que eu vejo é que os pais não praticam esporte e os filhos também não É, praticam. Então, quer dizer, isso tudo é uma sequência de gerações. com Então, acho que isso é certeza, importante a gente com colocar certeza. aqui. Quer Eu acho dizer, que é isso é muito difícil você ensinar alguém a praticar esporte se ele nunca praticou na vida dele.
Mesmo a obesidade, né? Você vê os pais obesos, o filho é obeso, né? Muito difícil, você tem que mudar uma cultura, né? E a criança segue muito o exemplo, né? Não é só a fala, o exemplo, né? Essa coisa da convivência com pessoas de hábitos saudáveis, Com isso certeza. vai ajudar nessa E transformação linkando de vida. esse assunto do exercício, né? Qual que é a recomendação? Isso é um dado que a gente tem uma dúvida, né? O que que é recomendado para a gente fazer o exercício? Então, para o diabético, enfim. Ao longo dos anos, o exercício era 30 minutos de caminhada. Então, preconizava 30 minutos tanto para adultos jovens quanto para idosos. Em 95, os grandes centros de prevenção de doenças, como American College of Sport Medicine, o ACSM, ele publicou uma diretriz que você poderia fazer os 30 minutos, né? E mais o exercício resistido em 98. Então ele começou a implementar esses dados para poder melhorar e estudarem, né? Por que que fazia bem esses 30 E o minutos? que é exercício resistido, Carla? É qualquer exercício que você tenha e contra uma resistência. Então pode ser um halter, pode ser um elástico, pode ser uma bola pesada. Então você tem que vencer uma resistência para quê? Para a fibra quebrar. Ela tem que quebrar, né? A fibra muscular e ela se refazer de uma maneira maior, que aí você ganha massa muscular e força, que é o maior problema do envelhecimento. Você vai perdendo esses parâmetros, a potência muscular, a força e a massa por décadas. Então é muito importante, não tem como ter envelhecimento saudável sem você ter uma massa adequada, nem que você não ganhe, mas você não pode perder, porque isso hoje em dia está relacionado com demência. Né? Se você, esse órgão que eu te falei, a miocina, que é uma proteína, se ela passa a barreira, ela é desordenada, né? Então, assim, baixa massa muscular, não tem o nível da miocina. Ela pode passar a barreira cerebral e aumentar a citocina inflamatória. E isso pode interferir no neurônio. Então, isso é um estudo de 2022, do Joe et É al., é recente. recente. Foi publicado agora. Como é importante o exercício na prevenção de Alzheimer. E eles falam qual idade você tem que começar a fazer o exercício? Assim, existe alguma... Então, Não. não existe, né? É assim, você não pode chegar. Eu acredito muito na prevenção, né? Eu Aham. acho que com 50 anos a gente já começa a perder, né? A mulher com a parte da menopausa, você vê que é visto ali que você começa a perder por décadas. Até 30 anos, você tá bem. 30 é o ápice, aí você começa a envelhecer. 30 anos é um divisor de águas ali para o envelhecimento. Então, o auge do seu crescimento é até 30 anos, né? Então, eu acho que a gente tem que, na infância, você tem uma memória. Essa memória muscular é feita na infância. Você tem que adquirir na infância. É claro, posso fazer depois? Claro, a gente vê muito resultado, né? O idoso que chegou, que a gente faz os parâmetros, a gente faz os testes de força, massa, capacidade funcional. E aí a gente vê que realmente ele ganha, né? Ele não perde a massa e consegue ganhar força, principalmente a primeira coisa que você ganha, porque ele precisa levantar de uma cadeira, ele precisa ter as atividades de vida diária instrumentais. O que que é? Você conseguir fazer uma compra, você conseguir entrar e sair de um carro, né? São coisas do nosso dia a dia. Senão você perde o quê? A independência. E como está aumentando o número de idosos, eles têm que ser saudáveis e independentes. Não tem como adquirir uma vida, né? Vida aos anos, se você não for independente e saudável. E depende muito disso, de você ter um corpo preparado para essas capacidades, que é a capacidade física, que é força, resistência, equilíbrio, agilidade. Tudo isso você tem que ter. E sem equilíbrio e força, a gente estava conversando um pouquinho, o idoso, aliás, todas as pessoas, mas a gente vê isso muito nos idosos, aumenta o risco de queda, né? Com certeza, é um dos fatores, Sem né? dúvida. Como a Carla bem relatou para a gente com detalhes, né? Essa fraqueza muscular associada à capacidade, à diminuição da capacidade cognitiva e motora decorrente da idade aumenta em muito o risco de queda. Né? Então, é um fator preocupante, né? Todo idoso tem essa preocupação. Essa queda pode levar a uma incapacidade, pode gerar danos, e ela resulta em muita internação. E essa internação acaba sendo um divisor aí de águas, pode trazer ferimentos graves, pode deixar acamado um idoso que normalmente não estaria, e aí outras patologias aparecerem, né? Tem- Ô, Bia, você podia falar alguma coisa também sobre incontinência urinária, Sem porque dúvida. eu percebo que a autoestima do idoso fica muito,
realmente debilita, fica muito ruim quando você Uhum, ele começa a ter perda urinária, Com né? certeza. E ele pode até ficar com receio de sair de casa para Sim, praticar o exercício por conta disso, né, doutor É, VR? com e pode certeza. ter exercício específico para você melhorar, né? Toda a área do Tem períneo, toda a tudo. parte da fisioterapia, né? Uroginecológica, uroginecológica, tanto para homem quanto para mulher, né? Existe um tratamento Uhum. específico para incontinência. Então, existe exercício também. O Exercícios e exercício pode. equipamentos, né? Existe um equipamento que faz o trabalho do períneo, uma contração. Então, isso a fisioterapeuta especializada em saúde uroginecológica trata desse problema da incontinência. uhum. E aí a gente também tem, hoje em dia, várias possibilidades para o idoso se proteger e conseguir fazer sua atividade, que não tenha nenhum constrangimento durante a atividade, mas sem dúvida, podendo fazer todo Claro, esse preparo de períneo, vai trazer mais qualidade de vida, com né? certeza. E a gente estava falando das quedas, elas podem ser evitadas. A gente pode minimizar muito esse risco, tanto para o idoso no contexto de utilizar a rua, quanto no interior da sua casa. Então, na rua, vai desde medidas muito simples, né? Atravessar na faixa, olhar, cuidado com as calçadas. Tem muito desnível, as calçadas brasileiras não são ainda tão niveladas, né? Volta naquela situação que você falou que todos temos que nos unir Zunir, para preparar para essa é, mudança. Isso inclui também exatamente. Foi. a questão Isso. do Hoje em dia tem políticas públicas, né? Ambiental. Cidades amigas do idoso, trazer as cidades mais amigáveis, com faróis, com sinalizadores, porque é um contexto, é Sim, audição, é visão, é isso. equilíbrio, é marcha. Então, atravessar uma faixa muito longa, às vezes num prazo pequeno de farol, é uma missão quase impossível, né, Sim, Carla? os Os atropelamentos. atropelamentos, a população mais vulnerável, a que sofre mais violência, porque o reflexo dele reagir a uma batida de carteira, por exemplo, é complicada, né? Mas na rua, a gente tem essa coisa do buraco, do desnível da calçada, das calçadas, de prestar atenção em todo esse momento. Utilizar uma bengala, utilizar apoio também é muito indicado para dar mais segurança. e a bengala pode começar, eu acho que a Carla comentou, a usar dentro de casa para acostumar antes de ir Tem um para a Exatamente. rua treinamento, a também, né? altura, né? Sempre na altura do quadril, ver que lado que você vai usar a bengala, o lado que você precisa de apoio, enfim. É bom você fazer um treinamento antes do que já pegar a bengala e sair na rua, né? Exatamente. E dentro de casa é onde os principais cuidados, né, Sim. Carla? Levantar devagar, sentar antes de sair da cama para evitar a queda da pressão, a tontura, a hipotensão postural, que dá uma tontura específica e muitas vezes o idoso cai. Ter a casa iluminada, cuidado com objeto no chão, cuidado com cachorro, Cachorro. animais domésticos no geral, de tropeçar, tapetes, né? É uma recomendação muito forte, né, Sim, Carla? sim. De tapetes. Tira o Tira tapete o ou Tira. fixa tapete. ele? O que É, vocês O acham? ideal é as que duas formas, mas além de deixar livre o caminho do idoso, de preferência sem o tirar, tapete, né? né? Porque mesmo o que Às for vezes bate a fixo, ponta do você pé, né? Na esbarra, pontinha ali. né? Cuidado com o uso de banquinhos, então, assim, não pôr nada muito acima, porque aquela coisa de pegar no armário em cima, você pode trazer um acidente grave, né, Carla? E aí é uma Bastante. queda, uma fratura numa pessoa que vai deixá-la acamada por um longo período. Sim. E que mais vocês falam? Agora vamos continuar, que eu estou empolgada com essa situação dos exercícios aí. Vocês estão trazendo tantos benefícios, até alguns que a gente nem sabia que existiam, né? Então, E como você vê essa contribuição mesmo no dia a dia da pessoa? O exercício ele tem que ser regular, Tem. você. Existe uma diretriz, né, que até para os idosos pré-frágeis, que é aqueles que ainda têm uma condição, né, de não ter essa queda em casa ou na rua, né, porque o idoso tem uma fragilidade, uma perda do sistema mesmo, né, o orgânico dele, vamos resumir uhum, assim. E então, os exercícios multifuncionais, eles são super importantes, porque um idoso pré-frágil, né, que tem essas características, ele tem déficit de muitos fatores. Então, ele tem déficit de equilíbrio, déficit de força, déficit de capacidade respiratória, né? Então, os multifuncionais são muito importantes. Então, exercícios aeróbio pode ser uma simples caminhada, né?
qual que é o tempo? De 35 a 45 minutos para esses idosos. Então, a gente vai dividir essa série de multifuncionais, alguns minutos de aeróbio, pode ser caminhar estacionário ou fazer uma bicicleta ergométrica, pode ser exercício de equilíbrio, ficar num pé só, andar numa linha, né? Andar alternadamente na linha. Pode ser exercício de flexibilidade. O alongamento ele é importante até para a marcha, né? A cadência da marcha. Existe um estudo que relata que o idoso que faz o alongamento tem uma cadência de marcha melhor. Os alongamentos da musculatura que ele precisa para a caminhada, né? E o exercício de força, o exercício resistido, que para esses idosos, o próprio colégio americano, né, de esporte preconiza o treinamento resistido antes do aeróbio, porque às vezes o idoso ele precisa muito mais da força do que da capacidade aeróbia, né? Então, como é importante ele ter, novamente, né, ele ter esse treinamento de força. Então, aí ele pode fazer exercícios resistidos, pode ser com halter, pode ser com elástico, pode ser com uma bola, enfim, alguma coisa que vença a resistência aí do E músculo, né? Carla, você tinha comentado também, que a gente ficou batendo um papo um pouquinho antes de sentar aqui e começar a gravação, que essa quantidade de exercícios poderia, inclusive, contribuir na melhor imunidade, numa resposta Sim, imunológica sim. melhor. É porque o idoso ele tem uma baixa reserva fisiológica, né? E o que que impacta isso? Impacta no sistema orgânico pior. Então ele perde a musculatura, então menos força, menos capacidade respiratória, menos capacidade de executar os exercícios. Tudo isso piora essa resposta imunológica. Ele tem um déficit de resposta imunológica. E eu vou aproveitar essa deixa aqui falando de resposta imunológica, doutor Verri. Vamos falar um pouquinho daquilo que também a gente conversou esses dias, que é a imunossenescência. E como a gente, o que, que existe hoje, além do exercício, que a gente descobriu que é maravilhoso, né? Tá falando sobre isso, que outras possibilidades a gente tem para contribuir para uma melhor resposta imune, para melhorar a imunidade do idoso. Além de tudo, Alda, que elas comentaram, existe um fato que ocorre no idoso, que é a imunossenescência, como você falou. O que seria imunossenescência? Imunossenescência é a perda realmente da imunidade do idoso. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai respondendo mal às infecções. E isso normalmente acaba levando a óbito ou algum tipo de comorbidade mais grave do idoso. Então, o idoso ele envelhece também o sistema imunológico. E com isso, ele vai ter maior facilidade de pegar infecções, ele vai ter maior dificuldade em responder essas infecções, ele vai ter maior dificuldade em eliminar uma célula cancerígena, ou mesmo ele vai ter maior facilidade de ter uma doença reumática, porque o sistema imunológico dele ele fica desregulado. Então, isso realmente é o que vai mudar muito a qualidade de vida do idoso. E para você diminuir realmente que essa imunossenescência seja mais lenta ou a gente não perceba tanto, você pode tanto, além de uma boa alimentação, boa atividade física, ter a parte de relacionamento humano, tudo, existem as vacinas. Então, para o idoso, é muito importante a vacinação. Eu sempre faço a comparação criança e idoso. Criança a gente vacina porque o sistema imunológico da criança é imaturo. Então, você precisa vacinar para ele começar a responder bem às infecções. O idoso, a gente precisa vacinar porque o sistema imunológico dele vai perdendo a capacidade de responder às infecções. Então, hoje em dia, a vacinação do idoso é o melhor custo-benefício para você prevenir doenças. Então, o que acontece? O idoso é importante você vacinar. Primeiro, para ele não pegar a doença, tá bom? Mas se ao mesmo tempo ele tomou vacina, ele vem a pegar a doença, normalmente vai ser uma doença mais branda. E com isso vai evitar que ele tenha algum tipo de venha a morrer, uma mortalidade ou tenha algum tipo de sequela. Então ele vai evitar a doença, ele vai evitar que essa doença complique. Evita hospitalização. Hospitalizações, tudo. E também uma outra coisa que é importante, com isso vai proporcionar uma maior qualidade de vida. Tem um dado importante que a maioria dessas doenças do idoso, então faz conta, uma influenza, uma gripe, uma pneumonia, ou herpes zoster, todas essas doenças, elas dão um processo inflamatório no idoso. E esse processo inflamatório, ele pode desencadear algum outro tipo de complicação. Então, pode ter mais risco de infarto, ele pode ter mais risco de AVC.
Ou Ah, não é mesmo, a doença em si, ele também pode pode. trazer outros desdobramentos aí. Isso, porque ele vai causar um processo de inflamação tanto na artéria, ele pode ter, a gente sabe, de 15 dias até um mês depois que ele teve qualquer tipo de virose, ele pode vir a desencadear um quadro ou AVC, um infarto, né, neles. E também um dado muito importante, que essas doenças, o que que vão fazer? Elas podem, se é o idoso que normalmente já tem diabetes, tem hipertensão, ele tem essas doenças, essas comorbidades, ele pode vir a piorar esse quadro. Então, normalmente ele pode ter uma descompensação das doenças crônicas do idoso. Então, isso é muito grave, porque o idoso ele já está com o tratamento da hipertensão ou do diabetes, já está no limite. Ele pega ou pega uma influenza, ou tem herpes zoster, tudo, daí ele vai descompensar todas essas doenças que ele já está tomando já o tratamento Já estava cronicamente. bem, Então, né? ele vai descompensar. Então, isso realmente, o que a gente tem que fazer é tentar evitar que o idoso pegue as doenças que a gente possa prevenir, né, É. através de vacinação. E isso é fundamental porque na aquisição de uma patologia dessa, interrompe, inclusive, a frequência de uma atividade física contínua, né? E às vezes o paciente debilita, E aí você é, entra num ciclo num meio ciclo ruim, ruim, né? Declínio. um E declínio. falando em vacinas, doutor Berry, eu acho que é então legal, já que a gente está conversando aqui, tem tanta gente ouvindo essas dicas todas, que vacinas, eu sei que existe uma série de vacinas, e provavelmente não dá para falar de todas, mas algumas mais recomendadas para a população mais idosa. O que que a gente tem hoje disponível para ajudar essas pessoas? É. Como existe o calendário de vacinação da criança, da gestante, do adulto, existe um calendário também de vacinação do idoso. E esse calendário é composto de algumas vacinas. Então, existe que todo mundo conhece, que é do influenza, que é da gripe, né? É, E da gripe, o senhor tinha comentado que hoje até tem uma, além das vacinas trivalente e quadrivalente, tem uma nova específica para idoso agora? esse ano, né, chegou ao Brasil, é uma vacina que ela é desenvolvida especialmente para o idoso, onde ela vai dar uma maior proteção. Ela vai ter 24% maior proteção no idoso. Com isso, ele tem menor risco de pegar a influenza e também tem maior duração. Porque a gente sabe que a vacina da gripe, normalmente depois de 3, 4 meses, você já está tendo pouca produção de anticorpos. E essa vacina nova, ela vai durar mais essa proteção. E ela vai dar um nível de proteção mais alto. Porque a gente sabe que o idoso, com a imunossenescência, ele só protege por volta com a vacina normal, tri ou quadrivalente, ele protege mais ou menos 50, 53%. Enquanto que numa população saudável é 67%. E com essa vacina agora para o idoso, ele vai se igualar à proteção de uma Do, pessoa saudável. do adulto saudável. Saudável. Então, essa vacina é muito importante. Quem puder tomar para o idoso, está indicada, é acima de 60 anos. Essa vacina está disponível na rede pública ou só na privada? Não, essa vacina só está disponível no momento só na rede privada. E além dessa vacina que a gente está falando de influenza, o senhor comentou herpes zoster, É. também a gente podia falar um Existem pouquinho. outras vacinas, eu acho que uma vacina muito importante é do pneumococo. Pneumococo é uma bactéria que dá pneumonia, dá sinusite, otite, mas ele também pode dar quadro de meningite e septicemia, pode dar infecção generalizada, que é muito comum no idoso, porque vai caindo a resistência dele pela imunossenescência. Então, o pneumococo é uma bactéria que ele gosta de idoso, infelizmente. Então, tanto é que se você for escutar, muitas vezes as pessoas morrem, os idosos morrem do quê? De pneumonia. É. Então, o pneumococo é muito importante. Então, são duas dobradinhas que são importantes. A vacina do influenza, que é da gripe. Normalmente você pega a influenza, normalmente cai a resistência, daí vem o pneumococo e se instala e dá a pneumonia. Então, o pneumococo, ele normalmente é uma complicação da síndrome gripal que é desenvolvida pela influenza. Então, existe a vacina específica para o pneumococo, para essa Pneumococo. faixa etária. Existem duas vacinas, uma pneumo 13 e outra pneumo 23. Essas vacinas estão disponíveis nas clínicas particulares. Aí nos postos de saúde só a 23, que por sinal está em falta agora, mas ela normalmente deve voltar novamente ao serviço público. E além delas, o senhor também tinha comentado um pouquinho antes sobre tétano, da importância, as pessoas esquecem que a vacina do tétano Vence. tem que ter o reforço, né? E os idosos, sobretudo.
Na vacina são duas curiosidades que eu acho interessantes. Então, a vacina que você está falando é a tríplice acelular adulto, que protege contra tétano, difteria e coqueluche. Essa vacina tem que ser dada de 10 em 10 anos, ou dependendo, se você entrar em contato, realmente tiver algum corte, alguma necessidade, você pode fazer depois de 5 anos. É fundamental para o idoso, por causa do tétano, porque normalmente o idoso ele se aposenta, e normalmente ele vai fazer com trabalhos caseiros, vai fazer jardinagem, vai mexer com ferramentas, e ele acaba se machucando. E normalmente ele acabou não fazendo a vacina, e normalmente ele existe o maior risco de tétano. Então, hoje em dia, só uma coisa interessante, a maior número de tétanos que existe hoje em dia é em idoso, Os casos de de tétano. tétanos, não é em criança, que criança a mãe leva e toma vacina, o idoso não toma vacina. Olha Então, o aí. idoso ele tem mais Ele risco de ter esquece tétano, os reforços os necessários. reforços. E o senhor falou dessa vacina também de coqueluche. Coqueluche é muito importante também, que é a tosse comprida. Então, o que que é? Para o idoso, o risco tem risco de tosse comprida? Não, a tosse comprida para idoso não é normalmente uma tosse, não tem problema. Só que o problema é que o idoso, e normalmente ele tem contato com o neto, o idoso é muito carinhoso, ele acaba convivendo com as crianças. E o idoso, muitas vezes, ele pode ter a tosse comprida, que é a coqueluche, e ele vai levar para a criança. Então, é fundamental Ele transmite ele sem transmitir querer para o para o neto, para neto. o filho. Então, ele nasce um netinho dele, vai lá na maternidade, está com tosse comprida e acaba passando para o neto. Então, o importante, o idoso tomar a vacina da tríplice, né, que além de proteger contra o tétano, vai proteger contra a coqueluche, que é a tosse comprida. Só para você ter noção, nos Estados Unidos, para você visitar uma criança, um recém-nascido, numa maternidade, você tem que mostrar o certificado que você tomou essa vacina. Olha, Aqui no Brasil, a gente orienta, a gestante já recebe durante a gravidez, e a gente orienta que pai, vó e vós tomem também, porque eles vão acabar fazendo a proteção para a criança. É importante, né, que o avô também tomar a vacina do influenza, porque ele também tomando a vacina, ele não leva a doença para o neto também para casa. a gente Uma consegue fazer um troca, né? ciclo de Sim. Proteção. proteção. Esse é um dado bem interessante, né? A vacina é um ato individual, mas a proteção é coletiva, né? É comunitária. Só para um adendo aqui interessante, faz conta, quem toma também vacina do pneumococo é criança. E o que se viu foi o seguinte, como que as crianças já fazem parte do Programa Nacional de Imunização, essa vacina, você protegendo a criança, se viu que idoso que convivia com a criança, ele pegava menos pneumococo, e a criança muitas vezes transmitia para a criança, para o vô. Então, Então, a o criança vô protegida também protege o protege avô. o avô. A, Então, é a interessante. importância da proteção comunitária que a vacina traz, né? Olha que De maravilha. família e comunidade. Existe uma outra vacina também, que é do herpes zoster, Muito tá? importante. Existe a vacina do herpes zoster. Ai, herpes O zoster zo- é tão temido, é uma É. doença tão terrível. É o famoso cobreiro, tá? E que acima dos 50 anos existe maior incidência, e o problema não é só a doença, o problema é a neurite do herpes herpética. Eu tenho tratado bastante de neurite pós-herpética. Que é aquela dor que se estende Tanto o depois. plexo braquial, perde a função do braço, às vezes facial, né? É um fator de limitação que Muito envolve grande. muito cuidado fisioterapêutico depois. E muito medicamento, né? Porque você precisa Muito. tomar remédios extremamente fortes para você poder tirar a dor. Ou seja, o idoso já está numa situação de Sim. fragilidade e uma doença que traz tanta dor ou necessidade ruim. de tratamento, se ela pode ser evitada. Pode ser evitado. Então, existe a vacina a partir dos 50 anos, são 2 doses, uma vacina extremamente eficaz e tem uma duração prolongada. Então, acho que essa é uma vacina importante, porque além de mudar toda a qualidade de vida, né? Que muda a qualidade Sim, de vida total. do idoso. Quem tem herpes zoster também tem maior risco durante o primeiro mês pós-doença de ter algum tipo de complicação, principalmente infarto e AVC. Então, são vacinas importantes também que tem que ser falada. Bom, gente, eu tô adorando esse bate-papo todo aqui e acho que tem assunto para a gente desdobrar, mas a gente está aqui perto, tem a questão do tempo. Então, eu vou convidar cada um de vocês para fazer um fechamento ou deixar a sua mensagem. Claro que depois a gente vai deixar aqui na edição os contatos, as pessoas também vão poder mandar perguntas, fazer Ótimo. comentários, sugerir outros temas também. Os temas são bem-vindos. A ideia é que o Prevcast sempre aborde temas de saúde, qualidade de vida, bem-estar, Prevenção. prevenção. A ideia toda é essa, prevenir. O que a gente pode fazer para mudar nossas posturas, prevenir situações que possam comprometer a qualidade de vida, né?
Então, Exato. mas vamos lá. E Bia, eu gostaria de falar que a gente trouxe esse quadro mundial, nacional do envelhecimento, mas que o idoso pode sim e deve ter uma vida saudável. Para isso, ele tem que, dentro do possível, fazer as atividades físicas desde muito cedo, tem que procurar os serviços de saúde para aferir os seus controles, a pressão, glicemia, fazer os exames, tem os exames indicados, são vários, né, a partir dos 50 anos, e a vacinação que a gente trouxe, que é uma prevenção primária fundamental, né, de prevenir as doenças, e trazer qualidade de vida. e você, Carla, o que que você queria deixar aqui de mensagem no nosso Ah, encerramento? eu dizer que eu estou muito agradecida de ter participado de um assunto tão importante e relevante, né, para o nosso dia a dia, alguns vivendo na pele mesmo, né, o que que é o idoso, as dificuldades, né, da mobilidade. Então, como é importante a gente poder passar isso para a população. E agradecer o PR, a Bia, a Alda, pelo convite. E eu só queria fazer um adendo que, na hora que eu fui falar sobre as diretrizes de exercício, já está atualizado, né? Então, hoje em dia, preconiza de 100 a 200 minutos por semana de exercícios gerais, né? E mais 2 vezes de treinamento resistido por semana. Então, Para o isso, idoso também. adultos, jovens e idosos. Então, essa é a recomendação atual da American Society também, Ou seja, todos os dias, quase. todos os dias, porque você pegar de 100 a 200 minutos na semana, são todos os dias, né? Então, o ideal é que ele faça esse exercício, nós façamos, né? E com 2 vezes de exercícios resistidos por semana. Então, isso é o ideal do exercício. É essa mensagem que eu gostaria de Bora lá malhar, hein, gente? deixar. Não Bora tem lá, plano, Alda! Vamos sair não tem daqui direto plano para a B. academia. O exercício hoje é prevenção, né? E existem outras formas, várias formas, todas as pessoas podem se exercitar, Com certeza. ou na academia, ou em casa, ou seja, Sim. existe, é criar a cultura do movimento, E eu né? achei muito interessante o que você falou de você estar realmente ensinando, né, as famílias essa cultura inicial, que eu acho que isso que é prevenção, né? Você saber que você tem que fazer, você não pode estar obeso, você cuidar da saúde desde pequeno. Então, como a família é importante, que trabalho bonito que você está fazendo. Essa é uma função do pediatra, né? É. Preparar para a velhice, né? Nossa, mas Fazer está o envelhecimento. perfeito. Mas olha, eu queria agradecer vocês, eu adorei ter participado, que na realidade é um tema que eu não, no dia a dia não faço, não pratico, né? Na realidade, não sei pela minha idade, né? Pela minha idade, mas foi muito bacana. Nós estamos aqui fazendo um trabalho que é para melhorar a qualidade de vida do idoso, né? Para ele ter uma vida saudável. E eu acho que isso a vacina vem muito bem, né? Que a gente sempre fala, são dois fatos, desenvolvimentos da ciência que vieram melhorar a qualidade de vida de nós. Um é o saneamento básico Sim. e outro é a vacinação. Então, a vacinação para o idoso é fundamental para você não pegar a doença, evitar que pegue a doença. Se você pegar a doença, você vai ter um quadro mais brando. Ao mesmo tempo, é para você não deixar se você tem alguma comorbidade, para ela não venha ter alguma complicação, não venha descompensar. E para tentar melhorar a qualidade de vida, que você possa viver melhor. Bom, gente, é isso. Eu Ótimo. acho que ficou aqui o recado para quem quer envelhecer melhor, para quem está convivendo com pessoas que já estão num processo de mais idade, e acho que ficou o convite para que todos se engajem nesse processo de transformação para um viver melhor. E fica aqui o convite para que, reforçando, nós falamos isso, mandem as suas dúvidas, entrem em contato conosco. Bia, eu vou deixar o seu e-mail Por também, favor, muito obrigada. beatrizvr@uol.com.br. A Carla, eu posso também, Carla, deixar Pode, seu e-mail caso alguém tenha alguma dúvida. Carlazag@gmail.com, Carla com K, e tenha GHI, ZAGHI, Zaghi, e você tem as redes sociais tem. também da Autós Movimento. E, claro, temos as redes sociais da Clínica Previna Vacinas. Por favor, entrem em contato, mandem sugestões, nós teremos novos episódios. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, divulgue, nos ajude a levar informação e compartilhar conhecimento. Muito obrigada, Obrigada. pessoal. Obrigado.